Boa noite. São aproximadamente 18 horas aqui na cidade imperial de Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Nós hoje vamos iniciar a nossa live. Teremos um convidado muito especial que está vindo numa dobradinha. Esse convidado chama-se Vladimir Carvalho. Ele é fundador da Alterdata Software, que atualmente tem sua sede na cidade de Teresópolis, também região serrana do Rio. Vladimir hoje vai tratar conosco sobre um tema muito importante e interessantíssimo, porque nesse momento que estamos passando, todos precisam de uma certa forma se reinventar, né? O tema vai ser reinvenção. Então nós vamos conversar aqui sobre inovação, o que é se reinventar, o que é uma invenção, o que é verdadeiramente empreender e como fazer com que isso traga benefícios próprios para cada um de nós no seu dia a dia. Temos aqui algumas pessoas que estão entrando. Bem-vindo a Rosemary Lomelino, lá de Niterói, Diana Renner, do Rio, Alexandre, da Smart Idea, bem-vindo, Monique Lomelino, bem-vindo. Nos nossos primeiros minutos aqui, eu gostaria de trazer uma informação bem legal. Márcio Gandara, bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Márcio Gandara representa o movimento Agile em Petrópolis, né? Fez um grande evento ano passado, o movimento Agile. Agência UOL, bem-vinda, de Itaipava. Vou, nesse exato momento, fazer aqui uma apresentação inicial, que nós não fizemos nas lives anteriores, né, da Rosemary Lomelino, que é de Niterói, faz parte da equipe do Control Café. Né, nós fizemos alguns eventos em 2019 e sua filha Monique Lomelino, né? São pessoas que estiveram conosco representando o lado feminino e que criaram alguns eventos conosco de forma colaborativa. Vladimir está entrando, tá? Eu vou convidá-lo para ele poder se juntar a nós. Aracaju Praia Hotel, bem-vindo. Vou convidar Vladimir para que ele possa participar conosco. Tais Consultoria, Paula Lage, bem-vindos vocês todos aí. Convidando Vladimir para que ele possa entrar. Bem-vindo, Vladimir. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Como é que vai? Tudo bem? Tudo caminhando. Como tem passado? Ana Cláudia Pampion, bem-vinda. O pessoal de Teresópolis também presente. Valdete, Gabriche. Depois, ao longo da live, e se vocês já quiserem colocar aí, né, referenciar a cidade de que vocês são, né, de onde vocês são, para que a gente possa ter uma ideia, né, apesar de que a gente já viu algumas pessoas aí do Rio, de Niterói, Teresópolis, Petrópolis. Então, Vladimir, estamos aqui novamente numa dobradinha, né? Maravilha. Vamos conversar um pouco, tem muitos assuntos para nós discutirmos aí. Que maravilha. Eu não sei se eu deixo você fazer a introdução e depois eu sigo uma ideia de pauta que eu criei aqui. Bem-vindo, Evani Noel, representando o turismo de Petrópolis. Você quer dar o start aí sobre o tema reinvenção, que eu estava, antes de você entrar, comentando que hoje o nosso tema é reinvenção. O que na realidade é inovar? O que é uma invenção? E o que é empreender? E o que significa tudo isso no meio desse momento pelo qual estamos todos passando? Bem-vindo, Ramiro Farjala, Rafael Ataíde, da Fundação Getúlio Vargas. Sejam todos bem-vindos. Então, como é essa pegada, Vladimir, nesse exato momento? Porque a gente tem visto aqui, hoje eu fiz uma olhada lá no seu YouTube, e voltando de trás para frente, para aqueles que não viram ainda, você está fazendo uma série de vídeos no YouTube muito importantes, interessantíssimos. Vamos começar do início para hoje. Né? Primeiro você fez lá uma mensagem para o grupo G10, depois você fez a apresentação da série O Brasil Precisa dos Brasileiros, começou com o tema restaurante no filme número 2, aí deu uma pausa, isso aqui é legal, né? Dando uns parabéns aos contadores do Rio. Depois no filme 3, prestadores de serviço, né? Falando sobre como os prestadores de serviço podem trabalhar nesse momento. Depois deu um alô para os contabilistas lá de Campinas. É legal que você tem esse braço, né? Você expande o conhecimento, né? Depois, no vídeo número 4, veio falar com as clínicas veterinárias. No vídeo número 5, com a turma da contabilidade, que é a sua especialidade aí, dos softwares, né? Vídeo número 6, com as escolas.
vídeo número 7 deu um pitaco muito legal sobre a construção civil, como é que a construção civil hoje pode se remodelar. Depois fez uma live muito legal de empreteco para empreteco, né, com a turma dos Empretecos, um evento do Sebrae com o Fernando Gameleira. E no último vídeo, eu acho que eu não perdi nenhum, você deu um toque especial para as academias. Então, esses setores que você já trabalhou nos vídeos, né, você deu uma ideia de como esses setores podem se reinventar. E como é que você pensou dar o pontapé inicial nesse nosso bate-papo aí? Deixa eu dar uma introdução. Eu não sei se todos que estão aqui nos ouvindo me conhecem, né? Pode ser que muitos não me conheçam ainda. Eu sou fundador da Alterdata Software, uma empresa que existe para construir software para outras empresas. E nós temos uma estrutura hoje com cerca de 1.800 pessoas na companhia e cerca de 50 mil clientes. Esse universo me dá uma visão muito clara do que está acontecendo no mercado, qual a turbulência que está maior em cada setor. Eu acho que dá para a gente traçar um perfil aí de quem está indo melhor nessa reinvenção toda que é a pauta do nosso encontro aqui hoje, né? Na minha visão, Sérgio, eu acho que todos os momentos de crise que a humanidade já passou, e aí você pode pegar situações de séculos atrás, até pandemias que já existiram, guerras mundiais, todos os momentos de crise foram momentos de grandes virada de jogo, grandes reinvenções. Nós pensarmos bem, a Segunda Guerra Mundial foi onde tivemos as maiores invenções que a gente usa hoje. As coisas aconteceram muito naquela época. E isso está acontecendo agora de novo, porque essa pandemia que está ocorrendo, nós não temos referência na história de algo desse tamanho, dessa envergadura. Então, as pessoas pensam que nós estamos lidando só com um problema de saúde, mas não é. Nós estamos lidando com um problema completamente da sociedade, um problema que está envolvendo todas as profissões, a forma de relacionamento, de liderança, do que é certo, do que é errado, os conceitos estão sendo modificados. Então, quando você está na frente de uma situação como essa, o empresário se reinventar e repensar o seu negócio é fundamental. E muitos não estão entendendo ainda o que é se reinventar. Às vezes uma pessoa fala, já escutei de algumas pessoas falarem assim, não, reinventar, você está querendo que eu reinvente o iPhone? Que eu crie um outro produto para competir com isso? Não, não é isso que nós estamos falando. Na verdade, a reinvenção e a inovação, na maioria das suas vezes, ela é mais incremental do que disruptiva. O iPhone, por exemplo, pegando esse exemplo do iPhone, ele foi algo disruptivo. Ele veio, quebrou um conceito e mudou para outro. A máquina de escrever, quando existia no passado, o computador veio, foi disruptivo. Mudou completamente um conceito. Não é isso que, na verdade, está acontecendo na grande massa das empresas. Na grande massa, a inovação é aquela que acontece de forma incremental, em que você começa a perceber os detalhes na tua operação e começa a fazer os ajustes na sua operação em função de alguma coisa que está acontecendo no mercado. Então, é muito importante que a gente tenha consciência de tudo aquilo que está acontecendo, que a gente tenha instrução de tudo aquilo que está acontecendo, que leia, que está vendo a movimentação do mercado, de tal forma que você consiga ter uma direção. Vamos dar um exemplo aqui no meu caso específico. Nós somos uma empresa que produz software. O modelo de funcionamento de uma empresa de software era, no passado, a gente telefona para uma empresa, mantém contato com ela, marca uma visita, vai um vendedor nessa empresa, mostra o produto para o cliente, depois manda uma proposta, depois faz uma segunda visita para fechar um negócio. Se der sorte, fecha nessa hora. Se não der, você faz 10 visitas até fechar um negócio. Fechando o negócio, o outro técnico vai lá, instala o sistema, treina as pessoas. Depois disso, o cliente começa a utilizar os produtos. O que está acontecendo de forma incremental? Hoje a gente consulta um cliente por internet, faz uma conferência por vídeo, faz uma demonstração remota, fecha o contrato na hora, faz uma implantação remota, treina as pessoas todo por videoconferência e EAD, e o cliente começa a operar sem ninguém ter ido lá. Isso significa, isso aí é tecnologia. Não. Não é só tecnologia.
Isso é todo um mindset diferente. Antigamente, quando nós tentávamos fazer isso, o mercado não aceitava. O cliente não entendia que isso era uma coisa ligado a que era possível. Ele associava no passado a um trabalho de má qualidade. Os valores das pessoas, o que ele entendia como qualidade, como eficiência, era você estar do lado dele, escutando as dores da empresa dele. E ele queria olhar nos seus olhos. Isso era valor. Hoje o cliente já está entendendo que não é bem assim que as coisas funcionam, que não é necessário ser dessa forma. Então, há uma conscientização no mercado de uma forma diferente, de tal maneira que eu posso implementar um ritmo diferente. Se eu como Alterdata, não percebo isso, e outro concorrente percebe na minha frente, ele vai ter uma taxa de conversão, uma taxa de sucesso maior que a minha, e provavelmente ele vai crescer mais que a gente. Sim. É aí que está o jogo. O jogo hoje de reinvenção é nós começarmos a pensar o que, de fato, nós podemos fazer sobre um novo modelo de negócio. Isso é um discurso fácil de falar, mas muito difícil de praticar. Porque, às vezes, nós estamos presos na nossa mente em paradigmas, em conceitos, em algo pré-estabelecido que prende a gente dentro de uma caixa, que é difícil a gente enxergar além. Por isso que essas lives são importantes. Porque essas lives, na minha cabeça, toda live que eu faço, eu tenho feito 1, 2 lives por dia, tem mais de um mês, então já atingi milhares de pessoas. A minha intenção nessas lives é criar um desconforto de tal natureza que as pessoas que estão escutando aqui essa live hoje não pode dormir bem hoje à noite. Ele tem que ficar rolando na cama, incomodado com o que ele escutou hoje aqui. Porque ele tem que começar a pensar qual é a relação que você tem com os seus clientes. O que o seu cliente espera de você agora? Qual a relação de liderança que você tem com o seu time? O que o seu time espera de você agora? Essas reflexões, eu acho que são muito importantes nesse momento. Eu acho que esse tema reinvenção, a gente pode aprofundar nele aqui, chegar a um nível aqui para as pessoas entendam de fato que não é uma falácia, algo superficial, mas é algo realmente estrutural que tem que transformar o seu negócio numa outra operação, né? E com isso aí entra toda a questão da transformação digital. Que transformação digital, que se fala muito, não é simplesmente digitalização. Né? A transformação digital envolve uma série de comportamentos, como você falou, mudança de mindset, muitas ideias que até então você fazia, você agora não faz. Eu até trouxe isso aqui, ó, não sei se você conhece esse tijolinho aqui, ó. 1001 invenções que mudaram o mundo, tá vendo? Tem 1001 invenções nesse mega livro aqui. E aqui tem um BlackBerry. Tá vendo aqui na... Legal. Cadê o BlackBerry? E aqui atrás nós temos aqui, ó, olha lá, um dos primeiros automóveis, né, inventados. Então, hoje, tudo foi construído em cima de um conhecimento anterior. Muitos estudiosos chamam de edifício do conhecimento, né? Você vai construindo o seu edifício do conhecimento. Então, em cima do sistema operacional Windows, você instala o Word e todos os aplicativos. Em cima do sistema operacional Android, você bota todos os apps. Então, você constrói em cima de degraus anteriormente estruturados. Não dá para reinventar a roda, né? Tanto que aqui, a ideia são invenções. Então, invenções é aquilo que nunca ninguém inventou ou construiu por cima. E se reinventar, né? Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu gostaria de informar que hoje nós vamos fazer o sorteio aqui ao vivo, né, via live. Eu talvez até faça de uma vez, Vladimir, pedindo permissão a você, nesse primeiro 1/4 do nosso tempo. Nós fizemos lá no grupão um sorteio, né, que o Rafael Sommerfeld, ele tem um estudo de análise comportamental DISC e ele doou 100%, né, um curso. Eu vou fazer para vocês aqui, não sei se vocês estão vendo aqui o sorteio rápido, talvez esteja dando um pouco de reflexo na tela, eu vou sortear ao vivo. Eu tenho aqui o número 1 e o número 7. Então, não tem repetição, vai ser um único número. Então, eu vou sortear aqui agora, para que vocês possam ver aí quem ganhou o número 3. O número sorteado foi o número 3. A Rosemary está aí também na live, mas eu tenho aqui a lista. Número 3, quem foi sorteado foi a Daniela. Então, eu gostaria que a Rosemary e o Rafael Sommerfeld anotassem o nome da Daniela, né, que foi a sorteada aqui ao vivo, para ter um curso de análise comportamental DISC com o Rafael Sommerfeld, que desenvolve um trabalho muito bacana lá em Niterói. Então, Vladimir, voltando aqui um pouco, né, a questão da invenção. Né,
Zuckerberg, tá vendo? Nesse livro aqui, ele nos traz uma coisa muito importante que eu gostaria de que você discorresse um pouco em cima disso e complementando. Ele dá 5 tópicos aqui, né? Como o CEO mais improvável do mundo construiu o Facebook. Que o cara era o cara mais improvável, tá? Sim. Apesar de todas as coisas que fez, que copiou, deixou de copiar, isso não importa, mas ele criou, estabeleceu, organizou. Então ele se pauta aqui em 5 itens. Primeiro, paixão, propósito, pessoas, produto, parcerias. Como é que a gente pode discorrer dentro disso daí? Alterdata, por exemplo. Propósito, paixão, vamos pegar produto, vamos pegar cada item desse que você falou. O primeiro que você falou. Pega aí vamos lá. a lista. Primeiro, paixão. Então vamos pegar o seguinte, a paixão. No momento como a gente está aqui agora, de crise, se você não for uma pessoa que mergulha dentro do problema, porque você ama o que você faz, você vai ter mais dificuldade em encontrar soluções. Ao longo da vida, na Alterdata, eu sempre procurei, quando tínhamos grandes desafios, eu sempre procurei me envolver em algumas coisas para eu conhecer aquela coisa de tal forma que eu possa depois passar para outro. Para você ter uma ideia, quando começou a crise, que eu vim trabalhar em casa, em home office, estou aqui na minha casa agora, eu comecei a trabalhar 13 horas por dia. 13 horas por dia, envolvido, entendendo o que estava acontecendo, entendendo números, me relacionando com pessoas, escutando gente, para tentar ir clareando aquela nuvem que entra na nossa frente. Então, se você não tem paixão pela coisa, no momento de guerra, no momento de crise, de emergência, você vai ser mais lento. E nós estamos vivendo uma sociedade hoje que a velocidade é mais importante do que qualquer coisa. Não adianta hoje você ter uma ideia brilhante de como sair da crise se você for implantar essa ideia daqui a 2 anos. Você já quebrou até Exatamente. lá. Então, você tem que implantar semana que vem. Ah, mas a ideia não está totalmente formatada. Não interessa. Tem que implantar semana que vem. Você começa e cria métricas curtas, de curto prazo, corrige as distorções, vai corrigindo na outra semana e as coisas vão caminhando. Não podemos mais esperar ao longo do tempo. Só que isso gera muita energia. Isso cansa. Isso você chega no final do dia, está estourado, cansado. Mas quando você gosta e tem paixão, tudo é mais fácil. Eu costumo falar para meus pais, às vezes minha mãe, meu filho, você está trabalhando muito. Eu falo, mãe, eu tô me divertindo. Eu estou me divertindo porque eu gosto dessa coisa. Então, trabalhar 13 horas não é um grande problema, porque eu estou envolvido numa coisa que eu me identifico. Então, paixão eu acho fundamental. Item 2. Propósito. Se você está Eu tenho clientes agora que estão nesse meio dessa crise, que eles estão virando para mim e falando assim, eu estou preferindo fechar a minha empresa, porque eu não estou vendo sentido nisso. Ele não está entendendo que a companhia dele não existe para ganhar dinheiro. Ela existe para realizar alguma coisa. Então, quando você não consegue enxergar o propósito do seu negócio, o que ela está construindo de bom para a sociedade, para as outras empresas, para os seus clientes, isso desestimula violentamente. Lá na Alterdata, por exemplo, o que eu falo para a minha equipe? Olha só o que eu boto na cabeça do meu time, Sérgio. Eu viro para eles e falo o seguinte, olha só, nós somos uma empresa de fazer software, mas, na verdade, nós somos uma empresa de fazer os clientes ganharem mais dinheiro, terem mais estrutura, contratar mais pessoas, pagarem mais impostos. Nós somos uma organização que, se esses clientes quebrarem menos do que as estatísticas do Sebrae e da Junta Comercial, nós estamos contribuindo para o país melhorar. Nós somos uma organização que tem o poder de mover a economia do país. Hoje, os nossos clientes juntos faturam cerca de 7 bilhões por mês, os nossos clientes juntos. São 8 milhões de contra-cheques que saem dos nossos sistemas. A gente tem o poder de movimentar a economia. Nós somos o máximo. É isso que eu falo para o meu time. Se a gente está ganhando dinheiro ou não, é um segundo detalhe. O grande objetivo e o coração do time, eu acho que é muito importante. E todos os negócios, você consegue trazer amor e trazer propósito. Quando você tem uma sorveteria, você não está vendendo sorvetes, cara. Você está vendendo felicidade para aquelas pessoas que estão com a família lá. Você tem um cinema, você não está passando filme, cara. Você está passando uma coisa para deixar todo mundo feliz. Então, tem um monte de coisa. Ah, mas a minha empresa, eu vendo combustível. Você não vende combustível, cara. Você é responsável pelo transporte do país, cara. Isso é outra coisa. É diferente de vender combustível. Então, quando você entende
essa relação de propósito, o time trabalha melhor. O time trabalha com outro amor, o time trabalha chegando junto do cliente com outra característica. E no momento de crise, de reinvenção, de inovação, isso é primordial. Porque quando está tudo funcionando bem, é uma coisa. Agora, no meio de uma guerra, isso passa a ser muito importante, passa a ser essencial ter esse comportamento que as pessoas tenham algo que está entendendo que ele está fazendo algo, simplesmente sendo um tarefeiro. Então, eu acho que propósito realmente é fundamental. Sim. Terceiro item. Voltando aí, tem várias pessoas que estão entrando aí. Eu gostaria que depois vocês colocassem embaixo qual é a cidade de origem, né? O estado, o país, né? E tem algumas perguntas aqui que eu estou percebendo que já estão correndo aqui na live. E depois a gente vai retornar a pergunta, tá? Apenas para não interromper o Vladimir aqui. Terceiro item, pessoas. Pessoas. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade que a cada vez mais a tarefa está sendo robotizada e a inteligência ficando com as pessoas. Então, eu não vejo mais uma companhia como era no passado, em que o patrão, o chefe, o líder, o dono da operação, ele era Deus que tinha que contratar as pessoas e as pessoas pedindo pelo amor de Deus para trabalhar nas empresas. Isso não existe mais. Na verdade, hoje as pessoas têm o poder de escolher trabalhar contigo ou não. Tem o poder. Então, se você não consegue ser realmente, de fato, verdadeiramente responsável com o seu time, a magia não acontece. As pessoas são a alma do seu negócio. Então, se você não respeita o seu time, eles vão atender mal, eles vão te dar prejuízo, não vão te mostrar, eles vão fazer sua operação andar para trás. Para você andar para frente, a relação entre líder e liderado não pode ser que acontecia há 30, 40 anos atrás. Não pode. Hoje nós temos que ser uma organização, e às vezes em algumas palestras, Sérgio, eu uso muito uma expressão falando que o líder hoje ele é um grande maestro. Ele mexe talentos, mas ele não é melhor que ninguém. Se você me perguntar assim, Vladimir, você é melhor em fazendo o que na Alterdata? Eu vou te responder que eu sou o pior de tudo na empresa. Eu sou o pior marketing, eu sou o pior programador, eu sou o pior vendedor, eu sou o pior de tudo. Porque tem que ter nessas funções pessoas brilhantes que são muito melhores do que eu nessas funções. A minha função é simplesmente alinhar os talentos. É compreender o brilhantismo de cada um, é tirar aquela pessoa que é sensacional e jogar naquela função que ela brilha mais. É tirar uma pessoa que não está brilhando muito e joga na outra função que ele vai brilhar mais. É você movimentar os talentos. Então, se você não é hábil, eu vejo alguns empresários que falam assim, a minha empresa ela está indo bem, mas eu odeio lidar com gente. Aí você está com problemas. Porque eu acho complexo, que todo empresário tem que ser um mestre de lidar com pessoas. Compreender os talentos, compreender os problemas, ouvir as pessoas para você poder usar a comunicação certa, dar as linhas de comando correta e você fazer detalhes que podem fazer diferença. Quer ver uma coisa? Quando nós entramos em home office, 1.800 funcionários foram para home office. Nos dias seguintes, eu peguei meu celular pessoal e telefonei para a casa das pessoas, perguntando como é que eles estavam, como é que estava em casa. Eu estava preocupado se eles estavam conseguindo trabalhar, se estava confortável, se a empresa podia fazer alguma coisa por eles. Olha, foi muito legal, porque você não tem ideia dos depoimentos. Eles gravaram um vídeo me agradecendo por estar ligando para a casa deles, preocupado com eles. São reações que as pessoas têm em função do comportamento do líder que faz uma diferença absurda. Então, pessoas é fundamental. E como nós estamos falando de uma crise e inovação, se você não tiver essa liga com as pessoas, no meio de uma crise, você vai demorar mais tempo para sair dela. Então, acho que é muito importante na reinvenção a gente estar conectado a gente, né? E o mundo está com carência de líderes, né? Exato. As pessoas, como você falou, ao invés de eu ter a minha sorveteria, ter o meu restaurante, ter a minha posada, não, eu não vou fechar, eu vou lutar, eu vou reinventar, eu vou, em vez de eu deixar meu restaurante fechado, ter uma cozinha excelente, eu vou manter pelo menos a venda de quentinhas delivery, pelo menos eu pago 30%, 40% aqui do total, não, eu prefiro fechar. Hoje eu fiquei assim, um pouco triste também, a gente passa em algumas lojas, né, em Petrópolis, vários donos entregaram as chaves, entendeu? Não tem perspectiva de retorno. E aí a gente passa das pessoas, né, que não são líderes para a questão de produto. Como é que essas pessoas, que teoricamente seriam os líderes, que estão entregando o bastão,
vão, de repente, ter um produto. Então, o próximo item é produto. Produto é uma das coisas fundamentais na estrutura, e acho que um dos erros de muitos empresários que não dão certo é porque ele foca o produto no conceito dele, do líder. Sim. Está errado. O produto tem que estar focado no cliente, não em você. Às vezes você fala assim, vou montar uma loja que eu acho linda, e fale. Porque eu acho, mas o público não acha. E eu não posso fazer um software que eu acho maravilhoso. Quem tem que achar é meu cliente. Então, quando você fala em produto, nós estamos falando de produtos que ele tem que resolver um problema. Em todos os produtos resolve um problema. Ninguém compra alguma coisa porque está com vontade de gastar dinheiro à toa. Ele está querendo resolver um problema. A gente compra roupa para ficar mais bonito, a gente compra roupa para ter um acabamento melhor, a gente compra um carro porque quer deslocamento, a gente sempre tem um problema a ser resolvido. Se você, não, como empresário, não entende bem essa relação entre a necessidade do cliente, o que você pode fazer por ele, você vai fazer um produto errado. Então, é muito importante que aí a gente conecte produto a pessoas, o tema anterior, porque quando a gente fala de produto e começa a criar... Olha o que acontece na Alterdata, por exemplo. Quando a gente começa a criar um produto, nós fazemos modelos, protótipos, e isso são validados com clientes. Um universo de clientes valida e testa e diz, tá bom, tá ruim. É isso que eu quero, não é isso que eu quero. Isso aqui está interessante, isso aqui está péssimo. E você ajusta esse modelo. Quando você chega a um modelo viável, um modelo que está todo mundo entendendo, isso vai para o mercado. A história não acabou. Agora eu conecto com pessoas. As pessoas da empresa têm que ter um amor tão grande pelo negócio que ela começa a olhar em detalhes na implantação, no atendimento, e começa a avisar, olha, isso aqui não está legal, isso aqui ficaria melhor, o cliente deu uma ideia boa aqui. E você vai ajustando para chegar ao ponto do cliente. Então, o foco tem que ser o cliente. De novo, vamos voltar à guerra que nós estamos vivendo em inovação. Como é que eu vou me reinventar? Como é que eu vou criar um novo modelo de negócio nessa crise que nós estamos, se a gente não sabe o que o cliente quer, não tem equipe treinada para avaliar o que o cliente quer, eu não estou ligado na necessidade do cliente, eu não sei nem quem são meus clientes direito. Há pouco tempo eu falei com um cliente nosso, me pedindo algumas ideias, eu falei, rapaz, você tinha que ser proativo, ligar para os teus clientes para oferecer produtos diferentes. Quem é teu cliente rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, que mora no bairro tal, tal? Ah, eu não sei nada disso, que eu nunca cadastrei o cliente que entra na minha loja. Pô, entendeu? É difícil, né? Como é que você chega na guerra sem armas? Entendeu? Você chega numa guerra como nós estamos agora, a gente tem que estar armado, cara. Tem que estar preparado para o combate. Então, o que é preparado para o combate numa guerra? É você criar infraestrutura dentro do teu negócio, de tal forma que quando você chega nesse momento, a estrutura está lá, você só vai fazer uso dela. Agora, se você tiver que cadastrar todos os teus clientes no momento de uma guerra dessa, você não vai conseguir vencer. E aí, produto certo, com as pessoas certas, os dois se conectam e começa a magia a acontecer. Então, é muito importante foco no produto, que é o foco no cliente. Antes de nós passarmos aqui para o próximo item, parceria, estamos chegando mais ou menos ao nosso meio da live. Eu vou pedir que vocês façam um print da tela e podem compartilhar no Instagram, no Facebook, em qualquer rede de vocês aí, e vocês marcam lá, @SérgioTaldo, @LadimirCarvalho, @Alterdata Software. Depois a gente vai lá, vai fazer comentários, compartilhar e divulgar vocês também. Então vamos lá, uma pausa aí para um print. Ok? No final a gente faz mais um. Vladimir, o próximo item seria parcerias. Tá dando uma reconexão para você aí. Sua imagem congelou um pouco? Tá tranquilo. Mas acho que já vai entrar aí. Tá funcionando aqui, eu tô vendo tudo bem. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Tá ouvindo? Tá reconectando. Tô te ouvindo, mas a imagem tá reconectando. Pronto, acho que agora entrou. Eu não sei se é você ou todo mundo aí, todo mundo tá me ouvindo. Mas olha só, parceria. Isso, parceria. Uma coisa que é fundamental, eu não sei quem do grupo aqui já fez o Empretec. O Empretec do Sebrae é um treinamento espetacular de empreendedorismo. É um que eu divulgo muito, faço muita propaganda para o Empretec, porque eu acredito. Sou um garoto propaganda do Empretec, estou sempre falando pelo Brasil inteiro. Um dos itens importantes do Empretec é network.
é a capacidade que você tem que ter de formar relacionamentos certos para a hora certa. Então, quando você fala em parceria, nós estamos falando de canais. Nós estamos vivendo uma sociedade que está interconectada. Todo mundo interconectado, por bem e por mal. Sai um vírus lá na China, na China ele chega aqui em Petrópolis, né? Então, está tudo interconectado. Porém, a gente tem que usar isso a nosso favor. A nosso favor significa a gente ter relacionamentos contínuos. Vê o exemplo que está acontecendo aqui agora. Você não me conhecia até um ano atrás, alguém te apresentou, falou de mim, você conectou, me convidou para fazer uma palestra numa atividade sua. Dali para frente, outras pessoas me conheceram e as coisas estão indo muito bem. Várias coisas ocorreram, né? Por causa de network. O network faz esses contatos e, a partir do network, você encontra pessoas que são complementares a você. Então, e essas pessoas que são complementares são os parceiros, que vão abrir uma porta, construir um produto paralelo ao seu. São pessoas que podem ser bons numa coisa que você é fraco. Porque ninguém é forte em tudo. Ninguém consegue comer o bolo sozinho. Tem que dividir um pouco as fatias com todo mundo. Porque as habilidades são importantes. Então, o que é fundamental em parcerias? É você, como líder, perceber o seguinte: quais são os pontos fracos que eu tenho, que eu preciso me complementar com parceiros? Quais são os lugares que eu quero estar para fazer negócio, para divulgar marca, seja lá onde for, que eu não tenho habilidade de chegar, que eu preciso de parceiros. Quando você começa a entender esse jogo, você começa a se movimentar. Você começa a fazer contato com pessoas e criar essa estrutura que gira em torno do teu negócio. No momento de guerra, como nós estamos agora, isso é fundamental. Para você ter uma ideia, eu tenho o telefone pessoal de todos os donos das empresas que são meus concorrentes. Tem o telefone pessoal. Então, no momento de guerra desse, numa tarde eu fiz ligação para todos, os meus concorrentes. E todos me atendem super bem, é um relacionamento super tranquilo. A gente está em guerra lá, combatendo no mercado, mas ninguém é inimigo de ninguém. Então, numa hora dessa, você cria alianças, você ajuda em determinadas regiões. Regiões que eu tinha dificuldade, eu ligo para um cara lá de Salvador, que eu preciso que você divulgue aí determinada coisa nossa. Relacionamento e parceiros. Eu acho que você, quando fica trancado dentro do teu próprio negócio, achando que você é o centro do universo, você vai ter mais dificuldade de sair de situações como essa. Numa situação de crise como nós estamos vivendo, a reinvenção ela é muito mais fácil quando você começa a descobrir com outras pessoas o que você é, o que os outros são complementares a você. E com isso, os teus próprios produtos vão ganhando força, vão evoluindo. Você vai tendo um outro posicionamento no mercado. Então, eu acho que as parcerias e o network realmente são muito importantes para acelerar o processo de sair de situações muito difíceis como o Brasil está passando, né? E parceria não é simplesmente ter o WhatsApp da pessoa, ter o telefone, ou simplesmente saber que você está em contato com o cara. Tem muita gente que não consegue penetrar na questão da emoção do ser humano que está do lado de lá e que pode conhecer alguém no nível acima, que vai num nível acima, ou de repente até no mesmo nível, e que várias coisas ocorrem sem que você inicialmente espere. Então, o networking é a interface homem a homem, ser humano a ser humano, empresa a empresa, né? Outro dia eu estava fazendo uma live aí, falei sobre isso, né, sobre network. Aí uma pessoa falou assim, não, só está falando isso porque o senhor tem 16 mil seguidores no LinkedIn. Esses são teus parceiros e teu network. Eu falei, você não está entendendo o que é network. 16 mil ali, eu não conheço a maioria deles. Eu não conheço. Não é essa que é a situação. Na verdade, ali no LinkedIn, por exemplo, é muito importante que todo mundo esteja grudado lá no meu LinkedIn, porque eu estou publicando coisas o tempo inteiro e daquele relacionamento que surgem as parcerias, o relacionamento, a aproximação. Ali é um ponto de conexão, mas não é a conexão. Eu tenho no Facebook sei quantos mil amigos. Isso não quer dizer nada, cara. Isso não quer dizer nada. Eu quero saber quem você tem poder de pegar o telefone, ligar e conversar com aquela pessoa e pedir uma coisa e tirar uma informação que você está precisando. Isso é outra coisa. E é isso que a gente precisa ter. Então, ficar dentro das nossas próprias empresas não resolve o nosso problema. Nós precisamos, de fato, ter esses relacionamentos, né? Então, estamos aqui chegando ao meio da nossa live, no Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Estamos hoje com o Vladimir Carvalho, fundador da Alterdata. Para quem está chegando agora,
e quem não está com a gente desde o início. Eu voltei um pouco a tela aqui, apenas para a gente fazer algumas considerações rápidas para passar para a próxima etapa, que é a segunda etapa. Vamos ver aqui. Rosemary Lomelino, deixa eu ver o que ela colocou aqui. Reflexão, adaptação, reinvenção, ação. Né? Quem mais comentou aqui alguma coisa? Que a linha do tempo, de repente, ela vai ficando muito rápida. E é bom a gente ler, porque depois no vídeo, quando a gente salva pelo aplicativo, fica o áudio e não a linha do tempo aqui que vai correndo. Rosemary Lomelino, novamente, precisamos entender que a transformação deve ser você e não só para você. É questão de entender o cliente, né? E na realidade não é o que a sua empresa quer para o mercado. Quem mais deixou comentário? Odemar Grossa, aqui da agência dos Correios Bing em Petrópolis. Perfeito, tem que ter paixão, tem que implantar hoje, não dá para deixar mais para depois. Muito bem, Odemar. A gente tem que ser verdadeiramente proativo. E como o Vladimir fez uma postagem hoje, e nós compartilhamos também lá nas redes sociais, você está acelerando ou freando nessa crise? Né? A gente não pode deixar para depois. Vamos ver quem mais aqui. Temos várias perguntas, temos a Tamires de Teresópolis, Tamires Guimarães, que é uma das colaboradoras da Alterdata Matriz. Thaís, bem-vinda. Temos aqui o Tais, né? O Tiago, equipe é o maior bem da organização, capital intelectual faz toda a diferença, perfeitamente. Rafael Ataíde. Vladimir, como está a atuação da Universidade Corporativa Alterdata diante dessa pandemia? O que tem sido feito ou mais demandado por essa grande área estratégica? Você quer falar agora ou prefere... Não, falo agora. A UCA, a nossa Universidade Corporativa, ela tem sido importante demais nesse momento, né? Porque o volume de treinamentos e demanda de cliente aumentou assim expressivamente, né? Eu não sei se eu comentei aqui na última live que nós fizemos, mas há 4 anos atrás a UCA treinava 5 a 6 mil pessoas por ano. E nós achávamos o máximo isso. Pô, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas no ano, pô, é sensacional. A empresa tinha 1.000 funcionários, treinava 6 mil pessoas. Ano passado o número foi 92 mil. 92 mil pessoas. Nós estamos vivendo uma geração exponencial. Então, hoje, as cabines de ensino à distância estão bombando. É o dia inteiro treinamentos de todos os tipos. A gente vem aumentando a nossa grade de conhecimento, porque nós queremos, na verdade, fornecer conteúdos expressivos para os funcionários dos nossos clientes. Nós queremos tornar os funcionários dos clientes de nível mais elevado, subir o sarrafo, dar treinamentos de vendas, inventários, sobre os sistemas e gerar uma série de conteúdos. E lá na UCA tem parcerias demais, isso que a gente acabou de falar. Na UCA, o que nós fazemos muito? Às vezes, um parceiro tem um conteúdo que a gente não tem. Às vezes, um parceiro é uma empresa tributária que tem um conteúdo muito bacana de uma análise de balanço. A gente traz o parceiro, bota isso na grade de vendas lá da UCA, a gente vende para cliente e esse parceiro ganha junto. Então, isso é muito legal. A gente tem um canal ali para chegar em cerca de 1 milhão de pessoas que usam nossos sistemas todos os dias. Então, dá para a gente fazer coisas juntos. A gente fica olhando, estamos muito sedentos por isso. E a demanda hoje que mais tem intensificado é tudo que diz respeito ao aprimoramento do ser humano, ou seja, o aprimoramento profissional da pessoa. A gente olhava que no passado existiam muitos treinamentos técnicos. Eu queria saber como usa isso no sistema. Hoje não, nós estamos vendo que as pessoas estão demandando mais. Como é que eu posso fazer para liderar melhor? Como é que eu posso fazer para entender melhor a relação entre as pessoas aqui na companhia? Nós estamos notando uma mudança de perfil e a gente está tentando ter 2 tipos de conteúdo lá na UCA. Sempre alguns técnicos e alguns mais comportamentais, de liderança, esse tipo de coisa, né? Acho que a gente acaba complementando 2 coisas que são muito importantes nesse momento. Muito bom. Meirelles 7775, não tenho aqui o primeiro nome, sempre quis trabalhar na Alterdata, pois super admiro esse grande empresário. Ramiro Farjala, de Petrópolis, muito bom. Paola Baroncini, temos aqui a Fleet.app, né? Sabe quem é Fleet.app? Quem é a Fleet.app? Eu vou te explicar. Essa aí é bom a gente falar. Nós fizemos ano passado, ano retrasado, um hackathon na empresa. Um hackathon que um monte de ideias, foram uma coisa espetacular, foram 24 horas, a madrugada inteira o pessoal pesquisando. E a Fleet foi uma empresa que saiu do hackathon.
são funcionários que saíram da Alterdata e eu e meu sócio, nós estamos investindo neles para decolar e eles estão rodando em volta do satélite aqui da Alterdata. Então, é uma companhia que faz app de controles de ponto para quem tem equipes em home office, equipes na rua, uns produtos sensacionais para mapeamento de onde estão os vendedores e a turma que está visitando clientes. Mas você vê que interessante, nessa detalhe do fleet, tem envolvimento de pessoas, acreditar nas pessoas, tem envolvimento de parceria, porque está nascendo uma parceria, tem envolvimento de investimento em empreendedorismo, porque a gente está formando empreendedores, tem uma série de coisas bem legais. Eu acho que tem muitas iniciativas dessas que podem dar muito certo. Legal. FlyZap, acho que é o Ramon Reis. Inclusive, Vladimir, quero agradecer publicamente a oportunidade de me conectar recentemente, uma verdadeira lição de humildade de um líder de tamanho e expressão. TV Ciência e Movimento, é o Márcio Campos, aqui de Petrópolis. Vladimir e Sérgio, parabéns pela entrevista. Márcio Campos, como definir uma estratégia organizacional em tempos dinâmicos e de mudanças constantes? Isso é uma pergunta bem interessante. Bem interessante, Márcio. A gente tem que ficar 3 horas aqui para responder essa pergunta. Mas vamos lá. Já vamos para a terceira live. Já vamos agendar a terceira live. Isso, legal. Porque, na verdade, o que eu vejo de estratégia? Eu acho que a estratégia é algo fundamental para um negócio. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu tinha 20 e poucos anos, via que os clientes que me contratavam, eles estavam fazendo planejamento estratégico de 10 anos. Então, via os planejamentos, daqui a 10 anos vai acontecer isso, daqui a tanto tempo vai acontecer aquilo. Hoje eu não conheço nenhuma que faça planejamento de 10 anos. Hoje é só as mega estruturas que têm investimento de longo prazo. Por exemplo, uma Petrobras, ela tem que definir se vai abrir o petróleo, o campo de petróleo daqui a 10 anos ou não. Mas as empresas normais aqui do nosso mundo que a gente vê à nossa volta, isso não cabe mais. Hoje o que cabe são planejamentos de curto prazo. Então é muito importante que o empresário, seja ele uma sorveteria, um restaurante, uma confecção da Rua Tereza, não importa, ele tem que ter um planejamento de curto prazo de 1, 2 anos, para ele saber o que ele tem que fazer rapidamente. As coisas que demandam investimentos mais longos, por exemplo, comprei uma mesa de corte nova da minha confecção. E essa mesa eu vou gastar tantos mil e ela vai durar de depreciação 5 anos. Beleza, eu tenho que saber que daqui a 5 anos eu vou ter que ter dinheiro para comprar aquela mesa. Show! Exato. Mas o que eu estou chamando de planejamento são as ações de curto prazo. O que você vai fazer ano que vem? Quantos clientes você pretende ter? Quantos produtos você vai lançar? Quantos clientes você acha que você consegue num curto espaço de tempo? Que investimento de marketing você vai fazer? Todos esses planejamentos de curto prazo, eles vão fazendo você preparado para uma guerra. Por exemplo, na Alterdata, a gente tem esses planejamentos já há anos, são sempre de curto prazo. O que aconteceu agora quando veio todo o vírus e a quarentena? A gente só ajustou as datas. Reuniões que eram bimestrais nós trouxemos para uma semana, análises que eu fazia trimestrais veio para 15 dias. A gente ajustou os prazos e diminuiu os projetos numa velocidade muito alta. Então, quando você faz um replanejamento e diminui o tempo de monitoramento, o tempo das ações, você já está impondo um ritmo mais forte na estrutura. Sim. E que nessa fase agora é muito importante, porque todas as empresas estão perdendo caixa. Todas as empresas estão sentindo. O caixa está diminuindo. E eu tenho usado uma analogia que nós entramos nessa crise como se nós tivéssemos entrado num deserto, que ele vai acabar um dia. Nós vamos chegar a uma área que tem bonança lá na frente. Agora, qual é o tempo desse deserto? Quanto de água eu trouxe para passar por esse deserto? Algumas empresas têm mais caixa, têm mais água para suportar essa sede. Outras não. Ou alguém vai morrer de sede no meio do caminho ou vai ter que comprar água de alguém e vai se endividar. A gente tem uma estrutura de planejamento de curto prazo como essa que eu estou falando, ajuda a, no momento do imprevisível, você fazer ajustes rápidos e conseguir sair daquela determinada situação. Né? Então, eu acho que o planejamento é muito importante. E ele é diferente de uma época que está mais tranquilo de uma época que está muita emergência. Tiago Salles, o treinamento da UCA é totalmente diferenciado. Nunca recebi um treinamento igual ao que se tem na UCA. Parabéns pelo bate-papo, enriquecedor Sérgio, Rafael Ataíde. Sim, falta qualificação, esse é o momento. Vamos ver o que é mais aqui, se temos uma pergunta
mais relevante. Sabe uma coisa, enquanto você lê aí, Sérgio, que eu acho muito importante como reflexão para todos que estão nos ouvindo? Eu tenho escrito alguns artigos, eu escrevo muito artigo em revista, agora recentemente eu fiz umas reflexões sobre o que eu estou chamando de uma visão diferente do que é aceitável e que não é mais aceitável. Certo. Antigamente, todas as empresas têm alguns funcionários que eles são dependentes de um supervisor, de um gerente, cobrando deles. Eles estão na empresa, eles entregam, fazem o que tem que fazer, mas precisam de alguém empurrando essas pessoas o tempo inteiro. É muito comum ter esse tipo de profissional dentro das companhias. Os empresários tinham isso como algo normal. A visão dele era que isso acontecia e por isso ele tinha que ter um supervisor para controlar essa pessoa e para cobrar dessa pessoa. O que está acontecendo agora é que todas as pessoas estão em casa. Não tem mais chefe do lado dele, não tem gerente, não tem supervisor, não tem nada. Essas pessoas que dentro da empresa já não entregavam porque eram dispersos, eram pessoas que não precisavam de alguém empurrando, quando chega em casa, ele tem o cachorro latindo, o cheiro da comida, o vizinho falando, o filho vem falar com ele. Ele tem milhões de coisas que o distrai de concentração. Esse cara que já era fraco na estrutura, que precisava de alguém empurrando, em casa ele está pior ainda. O que eu quero dizer é o seguinte, que daqui para frente não se aceita mais uma pessoa que não seja autogerenciável, automotivado, auto em cima de uma série de aspectos. É necessário que as pessoas entendam que aquele que performa bem em home office, sozinho, na sua estrutura, vai ter um valor imenso. As empresas vão querer pagar mais por essas pessoas. E aqueles que precisam ser empurrados, simplesmente não vão ter mais espaço, porque não cabe mais, as pessoas não têm mais o líder do lado dele. Isso significa que o conceito de valores e o que se acha certo ou errado está mudando. Isso é uma senhora oportunidade para alguns e é um imenso problema para outros. Mas isso vai acontecer. Então é importante que os líderes pensem dessa forma, mas também os colaboradores entendam que isso é uma transformação social, não tem jeito. Sim. Então, temos mais uma pergunta aqui do Márcio. Acho que tem muitas outras perguntas lá para cima, e até eu peço consideração a todos, porque não dá para ler a pergunta de todos, né? Tem mais uma pergunta interessante aqui embaixo do Márcio Campos. Quais as variáveis, que eu acho que isso vale para todos, quais as variáveis de análise para a pós-crise para a nossa retomada organizacional? O que a gente deve... Eu acho, Márcio, que uma coisa importantíssima nessa fase é o caixa. A gente aqui na empresa sentou em cima do caixa, porque esse caixa é o nosso galão de água para passar pelo deserto. Então, nós estamos medindo tudo o que possa vazar o caixa. Então, tudo que o governo permitiu fazer, nós estamos fazendo. Não pagamos fundo de garantia agora para pagar depois. A empresa não precisa. A gente tem dinheiro no nosso banco lá. Nós temos caixa, mas nós queremos abastecer para não ter nenhum perigo de chegar lá na ponta. Ou seja, nós estamos administrando a Alterdata no pior cenário possível, que ainda não aconteceu, mas já estamos nos precavendo para algum problema lá na frente. Segunda coisa importante, que a gente vem fazendo bastante, que eu acho relevante, é você monitorar o cliente em si. Porque o que o cliente quer de você está mudando. O que ele aceita de você está mudando. A forma que ele quer o teu serviço está mudando. A gente vem ajustando a maneira de treinar, a maneira de implantar, a maneira de visitar, porque o cliente está permitindo coisas, que eu faça coisas mais rápido, com menor custo. Então, cliente é importante. Terceira coisa de ser monitorado muito rapidamente é o que eu acabei de falar. Pessoas. É você entender que nem sempre as pessoas que você tinha no passado vão conseguir caminhar com você no futuro. Porque alguns estão com mindset lá de trás. É quase que uma cabeça analógica com uma cabeça digital. Então, mas o cara está na minha empresa há 15 anos. Não, talvez ele não seja a pessoa que vai suportar tudo que está acontecendo hoje na sociedade. Então, é importante a gente focar pessoas direto, entender as pessoas, treinar as pessoas, dar a chance das pessoas se transformarem. A gente vem alimentando essas pessoas com muita cultura, conhecimento, porque a gente quer reter as pessoas. Mas eu já cheguei à conclusão que alguns não vão ter jeito, porque alguns eles são dispersos, não são focados. E quando ele vai para home office, ele está numa outra dinâmica, isso vira um problema imenso. Então, realmente, a gente tem que controlar esses 3 elementos
de análise muito curta em prazo, para a gente ter certeza que a gente está tomando a velocidade certa com as pessoas certas ao nosso lado. E também tem aqui um complemento aqui da Evani Noel de Petrópolis. Ela está perguntando o seguinte: teria exemplos de boas práticas em sustentabilidade nas empresas? Que nesse momento também a empresa mais sustentável ela tem mais condições de ser mais maleável em algumas coisas, né? Em ser mais adaptável, né? Tem, porque a sustentabilidade engloba vários tópicos, né? Não é um só, né? Não significa só copo descartável, papel, não é só reciclar nesse sentido, num contexto geral, né? Eu acho que isso é relevante, sim, mas eu não tenho um exemplo concreto e real. Outro dia, numa live, tocamos esse assunto também, eram umas 300 pessoas, ninguém lembrou um caso concreto, né? Porque, sim, na verdade, o que eu acredito, que eu não tenho base científica para falar isso, é só uma suposição, eu acredito que a sociedade e os valores das pessoas estão mudando daqui para frente. Eu estou vendo mais solidariedade, eu estou vendo mais colaboração, eu estou vendo mais respeito entre as pessoas. Isso eu estou percebendo. E eu acredito que o que vai acontecer aqui na frente vai ser um nível de escolha das pessoas baseado em sustentabilidade. Para que você vai trabalhar numa empresa que é altamente poluente se você pode trabalhar numa outra que não é? Para que você vai trabalhar numa empresa que tem valores de destruição da fauna e flora se você pode trabalhar numa outra que não tem? Então, eu acho que isso vai ser uma tendência natural, porque os valores estão mudando. Não é uma coisa que a gente tem métricas agora para avaliar. Não, está acontecendo, eu não consigo fazer isso agora, mas é uma coisa que eu estou percebendo que está começando a ter uma modificação. Eu acho que nós temos a chance de começar a ter um mundo um pouquinho melhor, né? É até romantismo demais achar que o mundo vai virar cor-de-rosa. Não é isso. Nós vamos ter gente má no mundo, nós vamos ter guerra no mundo, vamos continuar com os problemas. Mas eu acho que essa conscientização, e a sustentabilidade tem a ver com isso, deve dar uma pequena direcionada, de tal forma que as empresas possam, inclusive, investir mais, né, e acreditar mais em algumas coisas, né? Tem uma pergunta importante também do Dimas Quintela, do Rio de Janeiro, que disse que já conhece você já há um bom tempo, né? Como dizer a um cliente que o caixa é rei? Que na realidade hoje a pegada toda é o dinheiro, né, que está encurtando, os custos, os prazos e tal. Como é que você vai dizer para o seu cliente que o caixa é rei? Na verdade, cara, nenhum cliente quer que você quebre. Na verdade, a sociedade é feita de interconexões, né? Então, quando um cliente, por exemplo, da Alterdata, chega e fala para mim, não, eu não quero pagar vocês que eu estou na crise. O argumento nosso para falar com ele é que nós somos o remo da empresa dele. Nós estamos remando junto com ele. O barco dele é movido pelo motor que a gente está fornecendo para ele. Eu estou ajudando a remar. Se você está pedindo isso para mim, você está destruindo o que está movimentando a sua companhia. Ninguém quer isso. Na verdade, nós temos que fazer um trabalho porque nós estamos de mãos dadas. Não tem ninguém prejudicando ninguém. O supermercado está aberto porque você precisa de alimento. A escola está aberta porque seu filho tem que ser educado. A Alterdata existe porque precisa de software na sua companhia. Então, quando você começa a usar argumentos de contrapartida, as pessoas entendem, e isso é muito fácil entender. Você não consegue convencer, ou às vezes você convence, mas ele finge que não acredita, porque ele tem aquele cara que quer explorar um pouco mais as pessoas, mas ele entende o que você está falando, é que, na verdade, essas interconexões é que movem todos. Então, eu acho que um escritório de contabilidade, por exemplo, se o cliente vem e fala com ele para não pagar o honorário do escritório de contabilidade, é um absurdo, cara, porque o contador, nessa fase, está trabalhando mais do que todas as épocas. Ele está entregando muito mais do que em todas as épocas. Está virando noite por causa de medidas provisórias para todo lado. Ele é o remo, ele é o motor. Então, ele não pode, na verdade, ser penalizado e pagar a conta sozinho. Aí, quando você cria essa consciência, fica mais fácil de você negociar com o cliente e mostrar que um ajuda o outro, um é parte do outro, esse tipo de coisa, né? Sim. Ramiro Farjala, inovação e gestão ambiental, né? Marcos Duarte, a solidariedade das pessoas está surpreendente. Cristina Bernardes, ela está deixando uma mensagem. Sérgio Ladimiro, obrigada por tudo que compartilham e compartilharam. Essa live foi formidável, tem que sair agora em função de um compromisso a seguir. Um ótimo fim de semana para vocês. Um grande abraço, Cristina.
Evani Noel, Solidariedade, Gentileza, Economia Circular. Roberta Douglas, ou Douglas Roberta, acredito que a conscientização do indivíduo quanto à conscientização depende diretamente do grau cultural. Lógico que existem exceções. Nesses últimos 7 ou 8 minutos que temos aqui, Vladimir, você teria algum tópico que você gostaria de complementar sobre reinvenção? Como é que você fecharia esse nosso encontro de hoje? Eu acho, Sérgio, que a reflexão maior desse momento é a gente pensar fora da caixa, tentar pensar sobre uma ótica diferente do que a gente sempre pensou. E muitas das vezes, psicologicamente, isso é complexo. Então, o que eu costumo fazer para me colocar em situação de desconforto? Eu acho que eu tenho que ter sempre um tubarão no meu aquário, né? No livro que eu escrevi, que eu não sei se muitos têm esse livro, mas um dos artigos desse livro, ele faz... Eu não sei se está aparecendo com a letra ao contrário, aí tá, né? O Instagram gestão e carreira espelha, de um empreendedor. O Instagram espelha, então ele escreve ao contrário. Mas um dos artigos ali é a colocação do tubarão no nosso aquário, né? É gerar um desconforto que nós temos que ter para pensar diferente. O que eu faço para me colocar numa situação de desconforto e pensar fora da caixa e me reinventar? Eu me conecto com outros. Eu faço com que outros me ajudem a pensar sobre a minha ótica. Então, uma live como essa, por exemplo, quantas vezes eu me coloco em situações que eu peço para as pessoas criticarem alguma coisa, eu faço uma pergunta que eu quero validar uma forma de pensar que eu tenho, eu faço com que outras pessoas de outros segmentos tentem me ser colaborativo em alguma coisa que eu estou fazendo. A humildade é muito importante. Quando você se acha melhor que o mundo, ninguém vai te ensinar nada. Agora, quando você coloca numa situação de humildade, em que realmente você pode escutar os outros, a sua cabeça abre além do que você está vendo naturalmente. E a reinvenção, ela passa pela uma coisa psicológica de você tentar ver algo que normalmente você não vê. Então, acho que eu procurar saber o que eu não sei é muito importante. Essa expressão eu tenho usado por causa de um pesquisador chamado Dunning-Kruger, que fez um estudo baseado no que a gente não sabe. Muitas vezes a gente acha que sabe algo, mas na verdade eu não sei o que eu não sei. E quando eu coloco isso para um grupo me ajudar, uma situação como essa, de lives, de debates, de debate no Zoom, que todo mundo fala, aquilo vai me fazendo enxergar as coisas. Então, é muito importante, como mensagem final, que vocês se coloquem numa posição de ouvir os outros. E isso ajuda a gente a entrar num ciclo de inovação e transformação contínua. Sai da sua cabeça e conecta a cabeça de outros juntos, né? Perfeito. Teremos, então, um terceiro encontro, né? Nós vamos ter que organizar aqui, porque eu tenho a anunciar que na semana que vem, no dia 7 de maio, nós vamos falar aqui com a galera da Smart ID,